herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta com mais um estudo aí. O tema desse estudo é interessante, é um tema muito importante para você, evangélico, que está me assistindo aí, amém? E para vocês que são da graça também, é de muita importância aprender todas essas coisas, né? Para quando você conversar com o irmão evangélico, você, sabendo essas coisas, você, né, vai saber ter uma sabedoria, né? Você vai saber explicar, né, melhor, o que é graça, o que é, né, a gente chama lei, mas é sistema religioso, né? Porque a lei, na verdade, já se caducou, já foi revogada, né? Usam muito Mateus dizendo que não vim revogar a lei, mas os evangélicos, os doutores, né, professores e pastores, quando lê a palavra, esquece algumas, né, letrinhas que faz toda a diferença, né? Então Mateus está falando, não vim revogar a lei até que tudo se cumpra. Lá no madeiro, em João, ele disse, né? A palavra diz que ele, vendo que todas as coisas estavam concluídas para se cumprir a escritura, ele falou, está consumado. A famosa frase grega tetelestai, né? Então, tem algumas palavrinhas que a gente tem que observar essas coisas. Amém? Então, o tema do estudo é evangélicos abençoados, vendidos à maldição. Os evangélicos, os judeus, católicos, são um povo abençoado. São um povo abençoado. Você que está me ouvindo é um povo abençoado. Embora muitos estão vendidos à maldição da lei, porque os seus líderes religiosos, tanto os pastores, bispos, rabinos, insistem em fazer os membros de suas, né, congregações, né, porque igrejas são pessoas, os membros de suas congregações insistem em ensinar eles que eles devem guardar essa lei revogada por Cristo. Fazendo o quê? Com isso, né, menosprezando o sacrifício que Cristo fez quando esteve na terra. Cristo se sacrificou para quê? Tirar aquela lei dos judeus, porque colocava os judeus numa condição de transgressores, onde nasce a palavra pecadores, porque o pecado não é o que fazemos segundo a nossa carne, mas pecado é transgredir a lei de Moisés e ponto final. Que fazemos segundo a nossa carne, obras da carne, embora, né, algumas obras são terríveis aos olhos de Deus, algumas obras podem nos prejudicar muito, mas são obras carnais que devemos ter domínio sobre elas, sobre essas vontades, sobre esses desejos carnais, que muitas vezes nos leva, como várias vezes já disse, ao, né, vale da sombra da morte. Entende? Mas pecado era transgredir a lei de Moisés. Então esses mestres, professores, muitos aí gostam de ser chamados de professores, né? E rabinos e tal, ensinam os irmãos que devem guardar a lei. Mas tem um grande problema nesses ensinamentos. Existe um grande problema aqui, e nós vamos ver aqui o que a Bíblia deixa claro sobre essas coisas. Amém? Se esse tema está te interessando, se você, perdão, é que eu estou curando aí de uma gripe forte, se você que está me vendo a primeira vez aí se interessou por esse tema, aguarde, fica até o final desse vídeo, amém? E se gostar, não deixa de dar o seu like, vocês que me acompanham, dê os seus likes, participe mais, escrevam aí no comentário do vídeo, entendeu? Se estão entendendo, se não estão entendendo,
E se tem alguma outra coisa que gostaria de saber, bota no comentário para mim fazer vídeos sobre esses temas aí para esclarecimento de vocês. Então, eu peço a todos vocês que estão me vendo pela primeira vez, fique até o final do vídeo. Se gostar, se inscreva, convida mais pessoas para se inscrever. Estou rumo aí a 1000 inscritos, peço a ajuda de vocês. Vocês que já me acompanham, né? Muito obrigado. Obrigado também a vocês que estão se inscrevendo, embora vocês não estão colocando os seus nomes aí, não sei quem é. Eu queria muito saber quem é que está se inscrevendo, para que eu pudesse aí agradecer em nome de vocês. Amém? Bom, enfim, vamos lá, vamos lá. Sou irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro. Esse é o canal MDCG André Palhares. Prazer em conhecer todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Meus amados, como eu disse, há um grande problema nesses ensinamentos desses tais pastores, professores, rabinos, em ensinar o povo a guardar essa lei. Vou pedir licença para vocês um pouquinho, que eu vou pegar uma água ali e volto já. Aguarde aí. Muito obrigado pela paciência de vocês. Me ature um pouco mais. Assim que o Paulo disse, me ature um pouco mais. Então, abençoados, há aí, como eu já disse, um grande perigo e um grande problema em ensinar o povo a praticar as normas da lei. Primeiro problema, vejamos aqui, Lucas 16:16. E Lucas ele diz assim, fala de Jesus, fala de Yahusha conversando com os fariseus, e Lucas relatou isso em escrita. Né? E Lucas disse assim, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega forças para entrar nele. Bom, a lei e os profetas duraram até João. Né? A lei e os profetas, se durou até João, ela não passou de João. Ela durou até João. E todo homem prega a força para entrar, né, no reino de Deus. Porque desde a lei vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Por que fala o evangelho do reino de Deus? Algumas traduções, a minha está sendo anunciado o reino de Deus. Porque antes o reino era do homem. O reino era do homem. O reino era dado por Deus lá no Monte Sinai a Moisés, mas ditado como regra por homens. Moisés ditou regras. Moisés ditou imposições. Moisés, ditou ali castigo. Moisés muitas vezes fez justiça, como ele disse, mas muitas vezes essa justiça de Moisés passou do ponto. Não podemos negar isso. Muitas vezes passou do ponto. E por que Moisés tinha que passar do ponto? Porque aquele povo era carnal. Porque o reino era carnal. O reino não era espiritual, era carnal. Embora muitos não concordam com isso, principalmente os judeus. Mas a lei de Moisés era a lei de Moisés. A lei de Deus é 10 mandamentos, que é uma lei cívica e moral. Agora, a lei religiosa era de Moisés, uma lei religiosa.
Por isso que toda vez que nós lemos a Bíblia, fala lei de Moisés. Né? Lei de Moisés. Temos que separar isso. Eu já fiz estudo falando aí sobre, né, as 3 leis de Deus. Procura aí no canal que você vai ver. E você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Né? Eu não vou explicar, que eu vou fazer você aí peregrinar pelo meu canal. Para você, tem vários vídeos de vários temas. Então, procura aí as 3 leis de Deus. Né? E então, por isso que fala o reino de Deus. Porque era o reino era dos homens. Ditado como regras de homens, como é hoje em dia no sistema religioso atual. São regras ditadas por homens, são estatutos. Todas as tais igrejas, né, que é congregações, porque igrejas são pessoas, existem estatutos. Cada um com seu estatuto. Todas seguindo o mesmo vínculo doutrinário, né, de Pedro, Tiago e João, que foi a coluna da igreja, que servia a lei, mas tinha Cristo como seu Senhor. E essa de servir, né, a lei e ter Jesus como Senhor, é a mesma regra da igreja evangélica de hoje. Querem guardar a lei, mas tem Jesus como seu Senhor. Está errado, porque não pode misturar Jesus com a lei. Está errado. E quem acha que não está errado, ler Hebreus 6 que você vai entender. Que lá diz para pôr de parte os princípios elementares da doutrina de Deus. Princípio elementar. O que eram princípios elementares para aquele povo? Quem escreveu Hebreu foi Paulo. E que princípio elementar que Paulo e o seu povo judeu recebeu? A lei. Está falando, põe de parte a lei da doutrina de Cristo. Não misture a lei na doutrina de Cristo. Não misture a lei na graça de Deus. E tem muitas igrejas chamadas graça e que está misturando lei com graça. Serve, na verdade, a lei, mas tem o nome de graça. Tem que se tomar cuidado com isso. Nem tudo que está escrito graça é graça. Eu, irmão André, não sou perfeito, tenho minhas falhas, né? Sou humilde o bastante de reconhecer isso, mas eu tento aqui buscar para vocês uma graça genuína. O Evangelho de Cristo na sua forma genuína. Amém? E a forma genuína nos mostra que a lei e os profetas duraram até João. Duraram até João. No calendário gregoriano que servimos, conta-se do ano 28 ao ano 30. Época em que, aproximadamente, João Batista morreu. Ordenado por Herodes Antipas, rei e patriarca judeu. Então a lei durou ali até a vida de João. Durou até João, como diz a palavra. Depois de João, vem sendo anunciado o reino de Deus. Figurativamente, em figuras de linguagem, em parábolas, porque Cristo não poderia falar o seu evangelho, porque o evangelho na Bíblia é chamado de testamento, e o testamento só é válido na morte do testador. Compreendeste? Então o testador tinha que partir, tinha que morrer para o seu testamento ser válido. E isso aconteceu lá no madeiro. 3 anos depois, segundo a cronologia aí, histórica aí, teóloga, né? 3 anos depois, no ano 36, o Cristo já glorificado em espírito apareceu a Paulo de Tarso, na cidade de Damasco, e o fez ser o apóstolo aos gentios. Amém? E deu para ele o seu mandamento.
deu para ele seu testamento, deu para ele seu evangelho. É o que nós vivemos, a graça de Deus, porque o evangelho do Cristo não é Mateus, não é Lucas, não é Mateus, não é Marcos, não é Lucas, não é João. O evangelho do Cristo está nas cartas de Paulo, porque somente Paulo recebeu o evangelho do Cristo glorificado. Cristo glorificado. Paulo não o conheceu em carne, em homem físico, porque na época Paulo morava em Roma, porque Paulo tinha duas cidadanias. Quando Paulo vem para Jerusalém para estudar o farisaísmo, querendo ser um rabino, querendo ser um estudante sacerdote, né? Cristo já tinha morrido, né? No ano 36, indo para Damasco, com cartas dos fariseus para prender e perseguir, né, seguidores de Cristo. Então, Cristo apareceu para ele em espírito a Paulo de Tarso. E Paulo diz: recebi palavras inefáveis ao homem referir. Palavras inefáveis era a graça de Deus, que o homem não consegue entender, o homem não consegue referir. O homem nos julga, os evangélicos, religiosos nos julga porque não consegue entender. Amém? Porque se você não tiver a mente de Cristo ativada em você, você não consegue entender. Amém? Por isso eu peço a vocês, me ouça esse vídeo, me ouça até o final. Faça anotações de todos os versículos que eu falar aqui. Estude. Não é porque o irmão André falou. Não. Eu quero que você aprenda o que está escrito. Não o que eu vou achar que é. Porque muitos pastores hoje acham muitas coisas e criam essa teologia do achismo e muitas pessoas vão seguindo o seu caminho. Não, aqui eu procuro trazer aqui o que está na palavra. Então, se a lei já foi revogada no ano 28 ao ano 30, não existe mais lei. Se não existe mais lei, porque ela já foi, ela durou até essa época, não existe mais lei, então você não pode, senhores, doutores, rabinos, né, pastores, não podem querer forçar os membros de suas congregações a guardar a lei. Porque já caducou. Porque já não tem mais, espiritualmente falando e testamentariamente falando, já não tem mais nenhum valor. Aí vem aí, um abençoado aí, vem um abençoado aí, e ele diz, ao contrário, diz, né, que o templo tem valor sim, porque todos os apóstolos foram no templo servir a Cristo. Que todos os apóstolos foram para o templo. Jesus pregou no templo. Paulo, que vocês tanto gostam, pregou no templo. Então, abençoados, eu vou colocar para vocês aqui o vídeo desse cidadão, né? E vou fazer um pequeno esclarecimento aqui. Espero que esse vídeo chegue até ele, para mostrar para ele que como que essa lei foi revogada. Amém? Vou botar o vídeo aí, aguarde um momento, e eu volto já já. A casa vai cair, está precisando ler mais a Bíblia. Está precisando ler mais a Bíblia. Se o templo não tinha importância na época de Jesus, como diz Lucas 21, 37, João 18, 20, Jesus todo dia pregava no templo e ensinava nas sinagogas.
Ah, quer dizer que o templo agora não tem mais valor, porque agora nós somos o templo, então vamos embora. Por que Pedro e João, Jesus já era assunto dos céus, o Espírito Santo já tinha sido derramado, por que Pedro e João subiram a hora nona, a hora da oração, no templo? Para quê? Se o templo não tem mais valor nenhum. Agora para casa cair de vez. Mais de 50 anos depois da descida do Espírito Santo e da ascensão de Cristo, Atos 22, 17, Paulo, quando chegou a Jerusalém, foi orar no templo e foi arrebatado. Ué, se o templo não tem mais valor, por que Paulo foi para o templo? Então ele diz aí, né? Tem que estudar mais. A casa vai cair sim, Malafaia. Vai cair sim a sua casa, porque você não compreendeu ainda que todos esses citados aí por você viveram no tempo da transição. Viveram no tempo da transição entre a graça e a lei. Existe uma transição. Existia 2 pactos. Paulo recebeu a graça, mas como o templo ainda estava erguido, o povo que não entendeu o que Jesus falou em Lucas 16, 16, muitos desses que não acompanhavam Jesus, não pensa você que todos acompanhavam Jesus, não. Uma multidão acompanhava Jesus, diz a Bíblia, mas muitas vezes as multidões estavam atrás de bênção, estava atrás de pão, né? Estava atrás de cura, estava atrás de coisas materiais e não da palavra de Cristo. Como hoje em dia muitos estão na igreja atrás de bênçãos, atrás de status, atrás de dinheiro. Muitos viram pastor por causa da grana, que é fácil, né? Eu posso falar porque eu já tive no meio. Conheço. Vocês que estão aí também sabem que eu não estou falando mentira, né? E muitos de vocês que estão aí nas chamadas igrejas, que são congregações, não estão aí pela palavra de Cristo. Não estão aí pelo conhecimento da palavra. Não estão nem aí do que é certo e errado. Estão aí atrás de bênção. Estão atrás de status. Estão atrás de cargos ministeriais. E não está nem aí para o conhecimento que é bom, que é certo, que é errado. Não tá nem, muitos não estão nem aí. Não estou julgando ninguém, não estou generalizando o nome de ninguém aqui, mas existe muitos assim. Existe muitos assim. Amém? Que se venderam. Se venderam. Eu, pelos tempos que eu tenho, na graça de Deus, né? Tem um outro tal de Trovão também, falou que essa gente nova está chegando aí. Não é nova, não. Não é nova, não. Eu, por exemplo, já tenho mais de 25 anos estudando a graça. Não sei tudo ainda. Ainda estou aprendendo muita coisa. Mas não somos novos, não. Isso é desde o ano 36, depois de Cristo, que Paulo recebeu a graça de Deus. Não é coisa nova. É que isso aí não tem vantagem para ninguém que gosta de obter lucro. A graça de Deus não dá vantagem para ninguém. Não dá dinheiro para ninguém. Então, vamos deixar isso para lá. Vamos buscar o que dá dinheiro. Vamos pregar sobre o inferno. Vamos pregar sobre perda de salvação. Vamos pregar sobre o dízimo, a oferta, que é o que mais importante. Vamos pregar a imposição de mão, o medo do inferno, o medo de perder salvação, para que o povo fique preso na igreja, e o povo preso na igreja vai cumprir os mandamentos, e qual deles vocês dizem que o principal para vocês
pagar o dízimo, pagar a oferta. Amém? Totalmente errado, totalmente antibíblico, porque tudo isso eram as normas para a lei, normas da lei, e a lei foi revogada. Duraram até João. A lei e tudo que os profetas disseram duraram até João, no ano 28 ao ano 33. E o Senhor aí, Malafaia, todos esses que vocês citaram aí, estavam no tempo da transição. Estavam no tempo da transição. Eles estavam ali entre o ano 30 ao ano 70. Quando o templo foi destruído. O templo foi destruído no ano 70. Por que todos eles foram no templo? Porque o templo estava erguido. Então os judeus iam no templo. Então Jesus pregava para judeus. Pregava no templo. Os discípulos pregavam para judeus. Tinha que ir pregar no templo. A Paulo, que vocês tanto amam, foi no templo depois de 50 anos. Não foi 50 anos, 40 anos. Paulo foi no templo. Paulo foi morto em 68. Então 40 anos. Paulo foi para o templo. Esse Paulo que vocês tanto amam, pregou no templo. Claro, porque o templo estava erguido. E Paulo não pregou só para gentios, também para judeus. Ele veio para os gentios, para resgatar aqueles a qual os judeus, né, discriminavam. Porque todos somos filhos de Deus. E a gente não pode discriminar ninguém. E os judeus discriminavam os gentios. Então Paulo veio para os gentios para buscar eles também. Buscar aqueles que estavam longe. E também os que estavam perto. É assim que a Bíblia ensina. Então, para pregar os que estavam perto, que eram os judeus, Paulo tinha que pregar onde? No templo, meu amado. Entendeu? No templo. Mas o templo caiu em 70 DC. O templo caiu em 70 DC. Quando o templo caiu em 70 DC, a lei foi revogada. Os sacerdotes e os sumos sacerdotes perderam suas funções. Esse mandamento religioso levítico foi revogado. Que muitos dos mandamentos da lei só poderia ser feito no templo. Uma delas era o holocausto pacífico, que era a matança de animais para purificação de pecado do povo. Só poderia ser feito no templo. E se você deixar de fazer um só item da lei, diz Tiago que você está anulando toda a lei. Como você não pode praticar hoje todos os mandamentos da lei, porque não existe mais templo, essa lei foi claramente revogada. E Paulo diz aqui em Hebreus 7,18, né? A ordenança anterior é revogada, né? Porque era fraca e inútil. Ela já foi, quando Paulo diz foi revogada, ele está falando espiritualmente. Lá em Lucas, lá em João, né? Lucas 16,16. Ela foi revogada lá espiritualmente. Fisicamente, na queda do templo, que Paulo não viu, que foi, né, morreu antes do templo ser destruído. Mas Paulo, antes da destruição do templo, já fala, a ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior para a qual nós aproximamos de Deus. Qual é essa esperança superior que tomou lugar da lei de Moisés? A graça de Deus. São duas esperanças, né? Uma inferior, uma superior. São dois mandamentos, um levítico e outro do Cristo. Segundo Melquisedeque, não é mais segundo Arão, não é mais segundo os mandamentos levíticos, mas segundo Melquisedeque, segundo, né, a lei espiritual, não mais segundo a lei carnal. Amém? Não mais servimos a Deus
nas obras da carne, mas em espírito e verdade, porque, né, Paulo diz aqui que ela é revogada. Então eu não posso ensinar uma lei que já é revogada. Não posso ensinar uma lei que não tem mais nenhum valor. Então a lei não aproximava ninguém de Deus. A lei, ela fazia todos os judeus entrar numa condição de pecador. Porque a palavra diz que ninguém poderia guardar toda a lei. Então a pessoa sempre caía em alguma coisa, sempre falhava em alguma coisa. A pessoa, estou falando dos judeus. E quando falhava em alguma coisa, se colocava numa condição de pecador, de transgressor. Transgressor, pecador, é a mesma coisa. Porque o pecado é a transgressão da lei. Não é coisa que fazemos segundo a nossa carne. Embora eu já disse que o que fazemos segundo a carne, temos que dominar. Mas o pecado é transgredir a lei. Era transgredir a lei. Hoje não tem mais pecado, porque hoje já não tem mais a lei. Apesar também de que nós, gentios, não tínhamos nenhuma obrigação de guardar a lei. Não existe mandamento mandando o gentio guardar a lei. Se gentio não tinha mandamentos para ordenar gentio guardar a lei, então aquele que não guarda uma lei, porque não existe nenhuma forma obrigatória para gentio guardar a lei, ele não pode transgredir o que nunca transgrediu. É simples. Não precisa as palavras difíceis. Não precisa aí gritar. Não precisa aí, né, falar rouco aí. Não precisa de blá, 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 meu irmão. É só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia que você vai ensinar todas as coisas. Qual é o problema de tentar servir a lei hoje no pacto que estamos? Hoje estamos o quê? No pacto da graça. De 70 para cá, todo o povo que veio anterior a nós, os nossos antepassados, vivem o quê? No pacto da graça. E qual é o problema de servir a lei hoje no pacto da graça? Primeiro, a lei testamentária não tem mais valor. Não tem mais nenhum, não vigora mais. A lei testamentária é espiritual. Foi revogada entre o ano 28 AD ao ano 30 AD. Não vigora, não tem mais validade nenhuma. Segundo, né? Porque se é por lei, não é por graça. Se é por lei, não é por graça. Eu vou ler aqui o versículo que eu estou vendo aqui para vocês entenderem. Se é por lei, não é por graça. Se é por lei, Cristo ainda não veio. Estou falando da primeira vinda. Se é por lei, Moisés ainda está vivo, o templo ainda está erguido, os sacerdotes ainda estão ensinando o povo a viver a lei, e os fariseus, que eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes da época, ainda estão presentes. Né? Se é assim, então Paulo mentiu. Se é assim, toda a Bíblia temos que pegar ela, rasgar o Novo Testamento e jogar fora, porque todos aqueles homens ali mentiram. Se é assim, todos os filmes que passam na televisão, né, os seus escritores, produtores, vão perder emprego, porque estão mentindo. E Paulo mente aqui em Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é quem? Cristo. O fim da lei é Cristo. Amém?
Se hoje você serve o Cristo, ué, então não tem mais lei. Acabou. E o fim da lei é Cristo. Cristo veio, a lei se foi. É simples de entender. Então qual é o problema hoje de tentar servir a lei hoje no Pacto da Graça? O problema é que você está ensinando os senhores doutores, professores, rabinos, uma lei caduca ao povo. Está levando o povo a uma ignorância espiritual. Outra coisa importante está aqui, né? Gálatas 2,16, que está dizendo, Gálatas 2,16, sabem que o homem não é justificado por obras da lei. O homem não é justificado por obras da lei. Romanos 3,20, portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus. Diante dele, né? Confiando na obediência da lei. Ninguém é justificado por Deus, confiando na obediência da lei. Atos 13:39. E por intermédio de Yahshua, Jesus, todo aquele que crer é justificado por Jesus, pelo Cristo hoje que servindo em graça, o Cristo glorificado, todo homem é justificado, né? De todas as coisas que antes não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Então, pastor, professor, rabino, doutores, por que leva o povo, né? Leva o povo a servir uma lei que não os deixam ser justificados? Amém? Por que você ensina isso? Por isso que eu digo, tem que parar de blá blá blá. Tem que ler a Bíblia. Igual o Malafaia falou, tem que ler mais a Bíblia. A casa vai cair sim. Vai cair todas essas casas que não estão seguindo a Bíblia como ela é. Vocês um dia vão ter que se dobrar. Ou vocês vão ter que começar a entrar a humildade na mente de vocês e começar a ensinar a verdade, ou as suas casas vão cair. Com certeza eu peço a Deus que me dê muita saúde, muita vivência para ver isso. Eu já vi muita mudança. Nesses 20 e poucos anos que eu tenho estudado a graça, muitas mudanças já houve. O crescimento de pessoas que estão saindo do sistema e vindo para a graça é grande. É grande. E isso vai crescer muito mais. Porque chega de mentira. Chega de enganar o povo. Chega de contar conversa fiada. Chega de fazer teatrinho dentro da igreja. Vamos nos ater à verdade. Vamos nos basear na verdade. Amém? Todos os irmãos evangélicos e também judeus são abençoados. São abençoados. Embora estão sendo vendidos à maldição. Porque a lei trazia maldição para os judeus. Porque a lei colocava eles na condição de pecadores. Porque eles não poderiam cumprir toda a lei. Então Cristo veio tirar o pecado deles. Como que se tira pecado? Remindo uma lei que os faz cair. Uma lei que o coloca na condição de transgressor. Se uma lei te coloca numa condição de transgressor, então essa lei não é boa para você. Se você tem uma lei para cumprir, mas não consegue cumprir, então há falha nessa lei. Então Paulo disse, né? A ordenança da lei, Hebreus 7,18, é revogada, porque é fraca, inútil e não poderia aperfeiçoar ninguém. Então Cristo veio para tirar esta lei. E vocês estão querendo enfiar na mente do povo uma lei que foi revogada. Então eles são abençoados, mas estão sendo vendidos à maldição por causa dos seus líderes. Né? Os seus líderes aí, rabinos
e mestres, professores, teólogos e tal, né? Está levando o povo a praticar uma lei maldita. Uma lei que foi maldição para os judeus. E veja o que diz aqui o apóstolo Paulo em Gálatas 3:10. São coisas importantes, abençoados. Se você ainda está no sistema religioso, preste atenção nesse estudo. Ouça esse vídeo 1, 2, 3 vezes até penetrar na sua mente, porque isso é coisa séria. Paulo, Gálatas 3:10 diz: pois todos os que vivem na prática da lei, todos os que vivem na prática da lei, estão debaixo de maldição. A lei é maldição ou não é maldição? É maldição. Que todos que vivem na sua prática estão debaixo da lei, debaixo de maldição. Amém? Pois está escrito: maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então eles entendem errado essa passagem, acham que a pessoa tem que seguir a lei, porque está falando aqui que é maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas da lei. Não, em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Outra tradução aqui, persiste em observar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Né? King James, praticar está observar, e coisas escritas está mandamentos. Então é maldito todos aqueles que não observam todos os mandamentos do livro da lei. Que quando você observa os mandamentos do livro da lei, você vai ver que muitos profetas e até mesmo a própria lei várias vezes disse que viria um Mashiach. E esse Mashiach, tão esperado por eles, viria redimir o povo. E como que ele iria redimir o povo? Como que ele iria tirar o povo naquela condição de pecador, naquela condição de transgressor? Tirando aquela lei que os colocava como transgressor. Tirando aquela lei que os colocava como pecador. E nós vamos ver um profeta aqui, que eu citei aqui, que muitos profetas falaram isso, e a própria lei falou isso. Vou citar um profeta aqui, Isaías 53:12. Isaías diz aqui: por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos, despojo na tradução original, herança, né? Herança com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Quem eram os transgressores? Eu, você? Não. Nós somos gentios. Geograficamente somos gentios. Está falando dos judeus. Porque ele levou o pecado de muitos pelos transgressores, intercedeu. Pelos judeus intercedeu. Amém? Intercedeu pelos judeus. Mas eles rejeitaram ele. E até hoje continuam rejeitando. Então ele levantou Paulo de Tarso e falou: busca um povo que não é povo. E buscou os gentios. Nós somos gentios. Buscou nós. Nos introduziu também. Amém? Para compartilhar a mesa de Cristo. Para compartilhar a Deus. Porque os gentios faziam acepção de pessoas. Os judeus faziam acepção de pessoas e deixavam os gentios de fora. Os gentios viviam na prática de várias crenças. Por quê? Porque era jogado fora, não poderia servir a Deus, não poderia participar do templo, porque para os judeus eles eram malditos. E qual a palavra? Maldito mesmo é quem serve a lei. Porque quando veio o Cristo, a lei deixou de ser. E todos aqueles que estavam querendo viver a lei,
no tempo de Cristo, Paulo chama de maldito todo aquele que persiste em praticar a lei, né? Pois todos que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição, Gálatas 3:10. Né? Pois está escrito, maldito seja todo aquele que não persiste em praticar, não persistem em observar todas as coisas escritas, King James, todos os mandamentos escritos no livro da lei. E você, rabino, você, teólogo, professor, pastor, você não está observando. Você não está observando todas as coisas escritas no mandamento. Você não está observando todos os mandamentos escritos no livro da lei. Porque você insiste em ensinar aquilo que não é para ser ensinado. Hebreus 6. Né? Deixa de parte a lei da doutrina de Cristo. Estamos hoje no pacto de Cristo. Estamos hoje no pacto da graça de Deus. Estamos hoje no pacto do Evangelho do Cristo. Amém? E não pode misturar lei com Cristo. Tem que tomar cuidado. É uma coisa muito séria isso. Porque muitas igrejas têm o nome de graça, mas não tem nada de graça. É uma mistura. É uma prostituição religiosa. Porque se bota a igreja servindo dois senhores. Moisés e Jesus. Moshe e Yahshua. E bota o membro dessa igreja, né, em prostituição religiosa. Em adultério espiritual. Está entendendo? Então, por isso que Romanos 10:4 está escrito que, né, o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. E quando foi o fim da lei? No ano 28, no ano 30. Quando está escrito Lucas 16:16. Que a lei e os profetas duraram até João. Depois de João, o que aconteceu? Desde esse tempo, então, é anunciado o reino de Deus. E quando Cristo foi no madeiro e disse, está consumado, toda a lei, os profetas, está consumado. No ano 36, encontrou Paulo de Tarso na estrada de Damasco e deu o seu testamento, o seu mandamento a Paulo de Tarso. Amém? E é o que nós estamos aqui vivendo hoje. Com a visão, né, clara de todas as coisas. Como diz Malafaia, todos foram no templo que existia templo, meu irmão. Embora já espiritualmente, testamentariamente, não tenha mais validade. Mas o templo estava erguido, o povo ia. Então Cristo falou, é preciso que esse templo seja destruído. Então ele virou para os discípulos, não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Falou lá para a mulher samaritana, haverá tempos de que não adorarão a Deus, nem no monte de Samaria, nem no monte em Jerusalém. Mas em espírito e em verdade. Igreja somos nós. E temos que viver hoje, servir a Deus hoje em espírito e em verdade. Não mais nos mandamentos e ordenanças da lei, que foi revogada. Foi revogada. E como diz, usam muito Mateus sem entendimento. Não, Mateus lá está dizendo, eu não vim revogar a lei. Mas não presta atenção em mínimas palavrinhas que diz, até que tudo se cumpra. E se cumpriu no madeiro. E no madeiro lá em João diz, vendo que todas as coisas tinham concluída para se cumprir as escrituras. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Ele disse, está consumado. Testelestai. Nishlem. Amém? E então Paulo vem concluir em Hebreus 7, né?
a ordenança da lei é revogada, porque era fraca e inútil. Sendo introduzida uma esperança superior, porque ela afastava os gentios de Deus. Então vem sendo ali introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Nos aproximamos de Deus. Paulo está falando ali para os gentios, porque ele também era judeu e gentil. Paulo tinha duas nacionalidades. Entre os gentios, ele agia como gentil. Amém? E para poder mostrar, para poder ser um exemplo. Ser um exemplo para os gentios. Os judeus não deixavam vocês aproximar de Deus, não, né? Mas, né? Aquela lei foi revogada. Que lá não tem mais validade, não. O que eu estou ensinando para vocês, diz Paulo, estou ensinando para vocês uma, aqui como ele diz aqui, né? Uma esperança superior. Eu estou ensinando para vocês uma esperança superior pela qual todos nós podemos chegar a Deus. Você não precisa mais procurar um pastor, você não precisa mais procurar um padre. Você hoje, para falar com Deus, é só falar com Ele simplesmente porque mora dentro de cada um de nós. Você fala no seu íntimo, você fala no seu coração, porque Ele mora dentro de cada um de vocês. Acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo? Amém? Então é isso aí. Preste atenção nesse estudo. Ouça uma, duas vezes. É muito importante. Evangélicos abençoados vendidos à maldição. Porque querem viver uma lei que era maldição. Os seus líderes querem introduzir vocês numa lei que era maldição. Menosprezando o que Cristo veio fazer. Amém? Anulando a cruz de Cristo. Amém? Desfazendo, ignorando todo o sacrifício que ele fez no madeiro para revogar esta lei. Isso é sério. Preste atenção, ouça isso tudo até o fim. Você que está me vendo a primeira vez, que ficou até o final, se gostou, se entendeu, se inscrevam, aperte o sininho de notificação para receber todos os vídeos que eu for trazer aqui. Amém? Muitas coisas virão e você tem muita coisa para aprender, como eu também tenho muita coisa para aprender. Eu, quando passo para vocês, estou aprendendo também. Aprendo até primeiro, para poder passar para vocês, né? E vocês que já me seguem aí há mais tempo, muito obrigado. Muito obrigado para vocês que estão se inscrevendo. Amém? É isso aí. Vamos que vamos. Se inscreva no meu canal MDCG André Palhares. Se inscreva no canal do meu irmão Carlos Gomes, Democracia Espiritual. Do meu irmão Ivanilton da Cruz, Guerreiro da Fé. Lucas Medeiros, né? Libertando Mente ou Abraçando a Graça. César Oliveira, 9051. Charles Roberto, Além da Religião. Né? E se eu esqueci de algum mais aqui, me perdoe. Entendeu? Graças a Deus são muitos irmãos hoje que estão aí com os olhos iluminados, iluminando a muitos. São luzeiros. São luzeiros. Deus é luz. E nós somos uma fagulha dessa luz. Né? E estamos iluminando outros também com a verdade, com o conhecimento. Amém? Muito obrigado. Até a próxima. Uma tarde abençoada. Graças e paz. Prepare o seu coração. Prepare a sua alma.